Alô! Estamos aqui mais uma vez com o quadro de Frente com a Vida, com Regina Pinheiro. Hoje nós estamos trazendo um assunto muito importante: fisioterapia respiratória. Roda a vinheta. Alô! Como eu disse, hoje vamos falar sobre fisioterapia respiratória. E eu trouxe Silvânia Rodrigues, que é mestra nesse assunto, trabalhando em auxílio domiciliar e também em hospitais, em clínicas, em especial com idosos que realmente têm esses problemas. Silvânia, tudo bem? Tudo bem. Fale um pouquinho de você, como você chegou a esse assunto tão especializado. Bom dia a todos. Eu sou Silvânia Rodrigues, sou fisioterapeuta, fiz pós-graduação em fisioterapia intensiva e vou falar um pouco sobre a fisioterapia respiratória. O que você vê de tão importante desse detalhamento da fisioterapia? Porque são tantos detalhamentos, não é? É que a fisioterapia abrange diversas áreas e a gente vai falar sobre essa parte respiratória, que hoje é um assunto que muita gente não conhecia e atualmente, né, com a doença Covid, muitas pessoas, né, não sabem, né, não sabiam, hoje estão, né, querendo saber um pouquinho mais sobre a fisioterapia respiratória. Então a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas em relação à fisioterapia respiratória. É de muita importância mesmo a gente saber cuidar e como buscar um profissional, que tipo de profissional, né? Porque tem que ser especializado, né? Nessa questão, né? Porque respirar todo mundo sabe, né? Agora como fazer, né? É que é preciso saber. Então, vamos às perguntas? Olá, Silvânia, tudo bem? Olá, bom dia. Nós temos aqui sobre o fórum que foi lançado de fisioterapia respiratória, o Anderson Abrantes do Espírito Santo. Ele pergunta: em que casos podem aplicar a fisioterapia respiratória e quais as indicações? Então, nas patologias que comprometem o sistema respiratório, como asma, bronquite, bronquiectasias, atelectasias, então toda insuficiência respiratória, então todas as patologias que comprometem o sistema respiratório. Essa questão dos fumantes, por exemplo, a pessoa tem uma carga pesada na respiração. Quem está fumando, vale a pena fazer fisioterapia respiratória? Sim, vale a pena, porque ajuda muito, né, nessa questão da troca gasosa, na ventilação pulmonar, né, porque o enfisematoso ele tem uma obstrução do fluxo aéreo. Então, assim, a fisioterapia respiratória trabalha toda essa área, né, de fortalecimento para ajudar, fortalecimento muscular respiratório, né, na ajuda da troca gasosa, da perfusão. Então, é muito importante o trabalho do fisioterapeuta. Quem já né? tem sequelas Isso. do fumo deve ficar bem obstruído, né? Deve procurar um pneumologista e o fisioterapeuta, né? Os dois tratamentos, né? Um andando com o outro. E a fisioterapia ajuda muito nessa parte respiratória, porque a enfisematose tem uma dificuldade respiratória, né? Uhum. E tem aparelhos que ajudam, né? Uhum. E também fora as técnicas também, né? E os trabalhos que o fisioterapeuta faz de respiratório com o paciente. Vamos ver outras dúvidas. A Paula Lemos, do Rio de Janeiro. Na realidade, o que é a fisioterapia respiratória? A fisioterapia respiratória são técnicas aplicadas, né, nas disfunções respiratórias do indivíduo, né? Melhora, né, a capacidade respiratória e dá uma melhor qualidade de vida para esse paciente, uma melhor funcionalidade do sistema respiratório. Essas técnicas, elas vão desenvolvendo a partir de esforços cada vez maior. Explica um pouquinho como é que atua nessa questão.
Você faz com que as pessoas alcancem um prolongamento maior da inspiração? Porque o problema é muito mais a expiração do que a inspiração, né? Aí depende da patologia do paciente, né? Se ele tem uma obstrução, como o enfisematoso, né? Trabalhar que ele tem a dificuldade da expiração. Então a gente trabalha nesse processo, né? As técnicas aplicadas respiratórias, que são padrões ventilatórios, técnicas manuais, os próprios aparelhos também a gente utiliza, né? O flutter, shake, diversos aparelhos que aí ajudam também na desobstrução, né? Ajuda na higiene brônquica. Isso vai depender da patologia do paciente. Exige também movimento muscular? Isso, exige o movimento, o trabalho da dinâmica respiratória, né? Do movimento do diafragma, do movimento da musculatura respiratória, dos músculos inspiratórios, da musculatura expiratória, todos os músculos que estão englobados no sistema respiratório. A Júlia Carla de Vassouras, também aqui do Rio de Janeiro, ela pergunta: pode explicar um pouco sobre quais recursos o profissional de fisioterapia respiratória utiliza? Então, como eu falei, né, as manobras, né, expansivas, né, compressão, descompressão. O que significa essa compressão e descompressão? São técnicas manuais que a gente faz no paciente, né, os padrões ventilatórios, que é você ajudar o paciente com a respiração, que são exercícios respiratórios, né, e fora os equipamentos que a gente também utiliza. Por exemplo, que tipo de equipamento? Tem o shaker, respiron. O que é shaker? Para ajudar a desobstruir, fortalecer a musculatura. É um canudo? Fica difícil você falar aqui. Se procurar na internet a foto, que eu não trouxe aqui, né? Mas se procurar a foto... Mas são aparelhos em que você exige o sopro? Tem o sopro, força respiratória, tudo isso. O Respiron, eu me lembro que a minha mãe usou. É um aparelho que tem umas bolinhas, né? A pessoa... Ali você trabalha bastante a força muscular, né? Além do trabalho de... Manuais, as técnicas manuais. O Antônio Isso vai Andrade... depender da avaliação do paciente, qual a patologia que ele vai apresentar, e daí eu vou traçar um tratamento, uma técnica para utilizar nesse paciente. Tudo depende do problema que esse paciente vai me apresentar. O Antônio Andrade, do Rio de Janeiro. Estou ultimamente sentindo um cansaço frequente depois de um dia inteiro de trabalho. A respiração fica bem forte e arrastada, e ao deitar parece que sinto o pulmão cansado de puxar ar. Fiz exames e nada. Teria ideia do que pode ser e se a fisioterapia respiratória poderia melhorar isso? Então, a fisioterapia respiratória ajuda muito, né, nesses casos, no caso que está me aparecendo, né, de estresse, ansiedade, e ela ajuda muito no controle da respiração, nos casos de insônia, também tem ajudado muito, e temos visto bastante estudos, né, sobre esses casos ultimamente. Nesse caso dela, da posição também ao dormir, o que você poderia orientar? Porque me parece que quem tem problema respiratório não deveria ter a cabeça um pouquinho mais alta? Aí depende do que o paciente vai apresentar de patologia. Aí exige que mantenha a cabeceira um pouco mais elevada, né? As mudanças de decúbito, isso tudo depende de onde vai estar localizada essa patologia e da patologia que o paciente vai me apresentar. Então, experimentar mudanças de posição para dormir talvez possa ajudar? Sim, ajuda. Rapaz? Sim, também ajuda. A Mônica Souza, de São Paulo, está perguntando quais são os benefícios da fisioterapia respiratória. Os benefícios são a diminuição, né, da frequência respiratória, né, do esforço respiratório, a melhora da oxigenação, da troca gasosa, o fortalecimento muscular respiratório, né,
uma melhor qualidade de vida, uma melhor funcionalidade desse sistema respiratório, né? Então, a fisioterapia, além de diminuir essa atividade, né, em excesso musculatório, ela traz vários benefícios, né? O relaxamento muscular, enfim. Até a fala, né? Melhora até a fala, melhora. Ajuda na respiração. A Bianca Polônios, do Rio de Janeiro, perguntou: Estou me decidindo seguir para a carreira de fisioterapeuta. Você fez alguma especialização para trabalhar com fisioterapia respiratória? O que me indicaria? Então, eu fiz pós-graduação, né? E assim, o bom é fazer uma especialização. Existe um nome, tipo a Sobrafy também, né? Que é bem indicada também. Isso é o que? Instituto? De pós-graduação, de especialização em fisioterapia intensiva. E na faculdade em si, essas especializações são faladas? Sim, é tudo superficial? Onde eu estudei na Universidade Veiga de Almeida, fui formada pela Veiga de Almeida e eu tive as aulas em UTI, fisioterapia respiratória, todas essas disciplinas a gente tem na faculdade. Só que a gente precisa, para se aprofundar mais numa área que a gente tem, né, que a gente gosta, mas que a gente, né, aí a gente procura uma especialização. O Pedro Matos, do Rio de Janeiro, pergunta: O que você me diz sobre os exercícios aplicados em pacientes da unidade de terapia intensiva, incluindo pacientes intubados? Vejo que tem pessoas com receio disso ainda hoje em dia. Então, os exercícios são muito importantes nessa parte da reabilitação, né, do paciente. Desde ele entubado, né, você diminui o tempo de internação desse paciente, você promove uma melhor qualidade de vida e uma melhor funcionalidade dos órgãos, não só dos órgãos, mas também das articulações e da musculatura, né, trabalhando a força muscular desse paciente. Até o momento, né, da entrada desse paciente na UTI, até o momento da reabilitação dele na saída, né, desse paciente da UTI. Como é que funciona essa questão? Ele entubado e você fazendo algum procedimento respiratório? Funciona através, como eu falei, em relação à avaliação que a gente faz no paciente, dependendo da patologia que ele vai apresentar. Essa funcionalidade melhora, né, a capacidade ventilatória dele, né? Mas você interfere diretamente na respiração? Sim, a gente trabalha nessa mecânica, né, que são os parâmetros, desde o respirador, os parâmetros ventilatórios, as manobras respiratórias, né, o movimento desse paciente, né, o importante é movimentar essas articulações, fazer os exercícios para que ele tenha uma melhora e previna também complicações articulares, complicações musculares, né? Não, a gente não trata só da parte respiratória, a gente vê esse paciente como um todo, né? Dependendo da avaliação do fisioterapeuta, daí eu vou traçar um tratamento para esse paciente, né? Com a patologia que ele vai me apresentar, né? E daí eu traço esse tratamento. Eu vejo como está a parte respiratória, ventilatória, o que ele tá usando ali, né, de medicação, né? Se ele está entubado, ele pode estar sedado. E daí eu tenho que ver isso tudo, como está a frequência respiratória, frequência cardíaca, você a pode pressão dar arterial. palpite na questão dos respiradores? Sim, é a gente que trabalha nessa parte respiratória, na parte dos parâmetros ventilatórios, é o que a gente vai ofertar para aquele paciente. Tanto a ventilação invasiva, que é o que ele falou aí, o paciente entubado, né? E a ventilação não invasiva também, né? Essa parte toda é responsabilidade do fisioterapeuta. É bom, né, saber isso, que as pessoas acham que está entubado, não pode fazer mais nada. Não, a intubação todo trabalhado ali com a ajuda dos profissionais da equipe multidisciplinar,
né? E nessa parte mesmo da intubação do respirador, é o fisioterapeuta que dá os parâmetros ventilatórios que dá aquela... que dá uma melhor qualidade respiratória para o paciente. Cada paciente tem uma forma de dosar o respirador, né? Dependendo do que a patologia que o paciente vai me apresentar. E cada doença, cada problema, né, eu tenho que saber o que eu vou ofertar ali para o meu paciente, o que eu vou poder melhorar na parte respiratória dele. A Carla Stein, de Florianópolis. Fisioterapia hospitalar versus a domicílio. Gostaria de saber a eficácia da feita por atendimento domiciliar em relação da que é aplicada no hospital, pois minha mãe estava sendo atendida no hospital e tudo ia bem. Ao passar a ser atendida em casa, as dores passaram a aumentar e já não fazia mais efeito. Então é bom ela procurar um especialista na área, né? E tentar conversar com o fisioterapeuta para tentar fazer uma reavaliação, para ver o que ele pode estar mudando aí, para ela poder melhorar essa parte dela, né? Essas dores, para ver o que está acontecendo. Mas existe uma ideia assim, em geral, que as pessoas no hospital possam trabalhar diferente do trabalhar em casa? Então, o hospital aí são diversos fatores, né? O hospital, você se lidar com o paciente entubado, aí o paciente depois, né, ele passa, né, ele tem a alta, vai para casa, né, como ela falou aí, a domicílio. A diferença é porque não tem, no hospital você tem toda uma estrutura. E se o paciente, ele precisou daquele suporte ali no hospital, quando ele vai para casa, aí já é uma outra coisa, uma outra realidade. E aí eu tenho as técnicas necessárias que eu preciso usar com aquele paciente a domicílio. A fisioterapia já é de uma outra forma, né, do que ele enfrentou no hospital. O interessante é também ver que o paciente em casa, ele também relaxa mais, né? Ele não leva tão a sério, porque no hospital ele é domado, né? É aquele guiado, se tá uma dor, tem um remédio já lá no soro, né? Isso. Em casa, com certeza, aumenta as dores, porque não tem tanta medicação, né? Exatamente. Mas geralmente a importância da fisioterapia a domicílio, ela dá uma melhor qualidade de vida para esse paciente, né? Ver ali a melhor forma de traçar um tratamento para melhorar, né, essas dores, né? E se melhorar não só a parte respiratória, mas melhorar, né, a parte funcional dele, né, ao caminhar, deambulação, né? Toda essa parte. Tem toda uma estrutura, né? Ver então, como é que ele dorme, que cama ele está dormindo, a postura de dormir, a postura de andar, porque no hospital não faz nada disso, ele está lá numa cama, né? Não, a gente trabalha essa parte, é importante o fisioterapeuta trabalhar essa parte também, né? Orientar da melhor forma possível o paciente, para ele ter uma melhor qualidade de vida no hospital ou em casa. Isso é o papel do fisioterapeuta. Joyce Lopes, de São Paulo. Existe algum exercício para fortalecimento pulmonar que eu possa fazer em casa sem que exista supervisão de um profissional? Então, é muito importante ela sempre ter uma supervisão do profissional, né? Mas existem exercícios respiratórios, tipo o freno labial, que você mantém os lábios semifranzidos e você solta o ar como se estivesse falando o início de um X pela boca, respira e até o final, até eliminar o ar todo do pulmão. E tem também um que você puxa o ar, prende, conta de 5 a 10 segundos e solta o ar pela boca, tá? Isso é alguns exercícios que eu posso passar, se ela quiser depois entrar em contato e a gente, né, vê outros exercícios. O Mauro Neto, do Rio de Janeiro. Meu filho tem tido muito refluxo seguido de falta de ar.
Acha que a fisioterapia respiratória pode ajudar nesse caso? Pode me explicar o porquê? Então, nesse caso é bom ele procurar ajuda, sim. Acho que existem especialistas na área, né, em fisioterapia pediátrica, neonatal, que podem estar falando melhor sobre o assunto. No caso do refluxo, é um processo do tubo digestivo também, né? Tem a ver com a questão digestiva, né? E associa respiração com a questão digestiva. De repente tem que olhar por que está tendo refluxo, porque muitas vezes é uma hérnia de hiato. É importante ele procurar a avaliação de um profissional especializado, e em relação à fisioterapia a mesma coisa. Procurar um profissional que seja especializado na área, na parte de pediatria, né? Que aí vai estar informando melhor para ele. A Fernanda Botelho, São Paulo. Olá, Silvânia. Li um artigo sobre a fisioterapia respiratória em relação à depressão. É real que ela pode auxiliar na melhora da depressão? Então, ela ajuda muito, né, nessa parte, né, da respiração, no controle da respiração, nos casos de insônia. Mas é importante ressaltar que sempre tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, sempre trabalhando em conjunto, né? Então, assim, a fisioterapia tem artigos científicos que falam bem sobre esse assunto, que teve uma melhora, né, de pessoas que se encontravam, né, com depressão, ansiedade, enfim, a fisioterapia respiratória tem melhorado muito nesses casos. É interessante isso, porque dentro da psicologia, a gente, fazendo esse movimento, né, da respiração, a gente faz com que as pessoas também olhem um pouquinho para dentro delas, né? Então, você fazer esse trabalho, ela começa a perceber que dentro dela tem um fluxo de energia, né? Então, eu acho que essa associação é muito interessante. É muito importante. Heitor Pinheiro, de São José do Rio Preto. Gostaria que você falasse um pouco sobre fisioterapia respiratória em idosos. Tem um tempo que precisamos ficar atentos e que seja bom aplicar antes que seja necessário? Sobre a história sempre de prevenir do que remediar. Então, a fisioterapia em idosos é para tratar e prevenir, né, complicações. Então, é importante sempre avaliar esse idoso, como ele está, sempre passar por uma avaliação, né, saber fazer uma anamnese, né, avaliar esse paciente como um todo, e daí é que eu vou traçar um tratamento, né? Então, assim, se depende do olhar do fisioterapeuta para esse paciente, né, que é o tempo que ele vai traçar esse tratamento, o tempo de exercício, né, o que eu tenho que fazer, tudo isso eu preciso avaliar antes de tudo. Então, assim, é importante, muito importante avaliar esse paciente, o idoso, mas a fisioterapia, ela tem uma importância para tratar as disfunções, né, e prevenir complicações também no idoso. Essa questão postural do idoso, eu acho que a fisioterapia respiratória, ela vai abrindo, né, os pulmões, vai abrindo a postura vai melhorando do a parte abdômen, postural, né, a mecânica. Só de fazer exercícios respiratórios comuns, não a gente só, já... E a parte postural também, né, a gente também tem que estar de olho, avaliando, né, e proporcionando uma melhor qualidade para esse paciente. A tendência do idoso é ir curvando, né? Vai curvando e vai diminuindo esse peitoral, dependendo, né? Também do problema, se ele for um enfisematoso, ele tem demais. Mas na questão de prevenir, né? Que às vezes não tem problema, mas o idoso já anda mais lento. E tem uma melhora, né? Uma melhora mesmo. Até né? nessa questão de expiração e inspiração, eu acho que isso aí já faz uma grande ajuda, né? Ajuda muito. Ainda sobre o assunto de fisioterapia respiratória em idosos, a Camila Fontana de São Paulo é uma profissional
e ela está querendo saber sobre algumas técnicas mais precisas para os idosos e alguma forma melhor de aplicá-las. Ela diz que ela é nova no ramo e tem dúvidas. Então, é importante ela avaliar. Então, assim, tudo você melhora através da sua avaliação com o paciente. E você daí vê o que é o melhor tratamento para esse paciente. E aonde ela pode buscar esses recursos de avaliação? Ela procurar se especializar, né, na área em idosos, né, em geriatria. Então tem uma especialização em geriatria, que é para trabalhar com idosos e, né, buscar o conhecimento através de artigos, né, e com profissionais na área que trabalhem no ramo. A nossa última pergunta é da Fátima Silva, Moema, São Paulo. Tenho rinite alérgica, asma e sinusite. Ando com muita dor nas costas proveniente do esforço do meu pulmão. Mal tenho ar para respirar e acho que os exercícios de sopro não funcionam para mim. Existiria um programa adequado para o meu caso? Existem, mas antes a gente precisa passar por uma avaliação para estar trabalhando, né, nessa parte sua respiratória. Mas por exemplo, existem sim. Quando a gente fala em asma, né, as pessoas sempre pensam que o exercício do sopro é o pior, mas é o que deve ser mais efetivo, porque o problema da asma é não conseguir expelir o ar, né? Não é a inspiração, você na realidade é o contrário, é você tentar puxar esse ar, é a falta de oxigênio, né, que é esse problema, diferente da bronquite, né? Mas ela está falando que ela tem rinite, ela tem asma, então ela tem dificuldade de colocar para fora, fica tudo dentro dela, né? Porque são ela tem diversos problemas aí, patologias. Então, cada uma é diferente. Então, ela tem tanto a diferença da entrada e da saída do ar. Então, a gente trabalha, né, nessa melhora dessa respiração, né? Tanto da parte para a entrada e para a saída do ar. Então, o que convém é realmente ela insistir na fisioterapia respiratória. Respiratória, procurar um especialista. Além, né, da medicação. Além da medicação, dos medicamentos que ela está utilizando, né? E ela procurar um especialista na área para estar ajudando ela nessa parte dela respiratória. Eu também aconselharia fazer um processo terapêutico psicoterápico, porque a alergia, ela vem de uma sensibilidade maior da pessoa, né? E aí essa sensibilidade pode trazer todas essas interferências através dos recursos que ela está usando para se esconder, né? Que ela fica dentro dela. Ela recebe as tensões, recebe as sensações e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. E isso traz muitas dessas sensibilidades às mudanças de tempo, às mudanças de ambiente, às mudanças das pessoas. Procure também essa questão de buscar uma terapia mais energética do que propriamente medicação, né? Uma terapia mais energética de homeopatia e uma terapia para você também se soltar um pouco mais. A fisioterapia respiratória, ela associada a uma psicoterapia, ela funciona bastante, né? Muito mais bem. Rápido. Funciona bem. Gratidão, Silvânia, pela sua participação. Os contatos dos profissionais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. As considerações finais de vocês? E aí, Silvânia? Eu quero agradecer a todos, agradecer a você, Regina, obrigada pela oportunidade, e a todos vocês aí em casa por essa oportunidade de estar aqui hoje. E falando você, um pouco do meu trabalho. E nessa história, você daria também uma consultoria online? Poderia existir isso dentro da sua área? Sim, poderia. Que é importante as pessoas saberem, né? O contato vai estar lá e as pessoas poderiam... As pessoas podem entrar em contato e aí a gente pode estar conversando, né? Aí vocês esmiuçam mais na história melhor. da pessoa. Se quiserem entrar em contato, pode entrar em contato, tá aí meu telefone, né?
e a gente conversa melhor sobre o assunto. Que aí a gente tem pouquinho tempo, né? E fica difícil de explicar tudo. Sim, é porque as pessoas estão querendo um pouco mais de objetividade na vida. Quer tudo rápido, né? Todo mundo ansioso, quer tudo rápido, quer acabar rápido. Exatamente. Não, eu estou com agonia, eu quero resolver essa agonia. E aí, essa ansiedade ainda piora a respiração. Exatamente. Obrigada, Silvânia. Nada. A gente está aqui de frente para a vida com Regina Pinheiro, trazendo a Silvânia, que deu várias respostas importantes. E procurem-na quando tiverem realmente a necessidade de esmiuçar a sua dúvida. Fiquem bem.